O que você faria se visse um garoto indefeso sendo humilhado publicamente, com suas roupas sendo rasgadas por um valentão muito maior que ele? E se naquele momento de desespero absoluto, um rugido de motores cortasse o silêncio da tarde e um grupo de motoqueiros cobertos de tatuagens e correntes estacionasse bem na frente da cena? O que aconteceu naquele dia mudou não apenas a vida daquele menino, mas também a forma como uma comunidade inteira enxerga a verdadeira força e o significado de proteção. Esta é uma história real que vai fazer você repensar seus julgamentos sobre aparências. Fique até o final e deixe sua opinião nos comentários. Você teria tido a mesma atitude? Lucas tinha 12 anos quando aprendeu que ser invisível era a melhor estratégia de sobrevivência. Magro, franzino, com óculos de armação grossa remendados com fita adesiva, ele conhecia cada esquina, cada atalho, cada rota alternativa do bairro de Vila Esperança, na Zona Leste. Não por curiosidade, mas por necessidade. Saber por onde passar sem ser visto tinha se tornado uma habilidade essencial. A casa onde morava com a mãe e os 2 irmãos mais novos ficava em uma rua de paralelepípedos irregulares, onde as casas se espremiam umas contra as outras, pintadas em tons desbotados pelo tempo e pela falta de recursos. Dona Marta, sua mãe, trabalhava como diarista em 3 casas diferentes, saindo antes do sol nascer e voltando quando a noite já havia caído. O dinheiro mal dava para o arroz, o feijão e as contas básicas. Roupas novas eram um luxo distante. Lucas usava as camisas que ganhava de doações da igreja, sempre um pouco grandes demais ou pequenas demais, sempre com aquele cheiro característico de roupa guardada por muito tempo. As calças tinham remendos visíveis nos joelhos. Os tênis, já em seu 3º dono antes de chegar aos seus pés, abriam um sorriso na lateral, mostrando a meia furada por dentro. Na escola municipal, professora Helena Costa, Lucas sentava sempre na última carteira, perto da janela. Não porque gostasse da vista, mas porque ali poderia passar despercebido. Seus cadernos eram impecavelmente organizados, sua letra caprichada, suas lições sempre completas. Estudar era seu refúgio, o único lugar onde se sentia competente, onde os números e as palavras faziam sentido e ninguém poderia tirar isso dele. Mas nem a dedicação aos estudos o protegia completamente. Rodrigo Tavares tinha 15 anos, mas já havia repetido 2 vezes. Alto, forte, com uma cicatriz no supercílio esquerdo que ele fazia questão de mostrar como troféu de alguma briga passada, Rodrigo era o terror não apenas da escola, mas de todo o bairro. Ele comandava um pequeno grupo de seguidores que riam de suas piadas cruéis e participavam de suas intimidações como se fossem entretenimento. Lucas era um dos alvos favoritos. Empurrões nos corredores, livros derrubados, sem querer, na lama. Apelidos humilhantes gritados durante o recreio: palito, 4 olhos, mendigo. Cada palavra era uma pequena morte, um pedaço da dignidade que se esvaía pouco a pouco. Dona Marta sabia, claro. Mães sempre sabem. Via os hematomas que o filho tentava esconder, as roupas rasgadas que ele escondia no fundo do armário para não preocupá-la, o jeito como ele pulava assustado com qualquer barulho mais alto. Ela abraçava Lucas com força nessas ocasiões, sussurrando que tudo ia melhorar, que Deus tinha um plano, que ele era forte e especial. Lucas queria acreditar, mas cada dia que passava tornava mais difícil manter essa fé. Naquela quinta-feira de março, o calor era sufocante. O ventilador da sala de aula mal funcionava, apenas redistribuindo o ar quente de um lado para o outro. Lucas mal conseguia prestar atenção na aula de história, pensando apenas em chegar em casa, tomar um banho frio e ajudar os irmãos com a lição de casa. O sinal tocou às 5 da tarde. Lucas guardou seus materiais com cuidado, verificou se Rodrigo já tinha saído e tomou o caminho que considerava mais seguro.
Desceu a escadaria lateral da escola, virou à esquerda na Rua das Acácias, onde a dona da padaria sempre o cumprimentava com um aceno gentil, e seguiu pela calçada estreita em direção à avenida principal. O sol da tarde criava sombras longas no asfalto. Alguns comerciantes já começavam a fechar suas portas. O cheiro de pão fresco da padaria se misturava com o aroma de óleo diesel dos ônibus que passavam. Lucas apertou as alças da mochila, mantendo o olhar fixo no chão, contando os passos até sua casa. Apenas mais 4 quarteirões. Apenas mais alguns minutos e estaria em segurança. Ele não poderia estar mais enganado sobre o que o aguardava na esquina seguinte. Lucas virou a esquina da Avenida São João e seu coração despencou. Rodrigo estava ali, encostado na parede da farmácia, junto com 2 de seus amigos. Eles riam alto, fumando cigarros escondidos nas mãos quando algum adulto passava. O estômago de Lucas se revirou. Ele pensou em voltar, pegar outro caminho, mas já era tarde. Rodrigo o havia visto. "Ei, Palito! Pensei que tinha te varrido hoje de manhã junto com o lixo." As gargalhadas dos outros 2 ecoaram pela calçada. Algumas pessoas que passavam olharam de relance, mas seguiram seu caminho indiferentes. Lucas tentou acelerar o passo, manter a cabeça baixa, fingir que não tinha ouvido. Talvez, se ignorasse, Rodrigo se cansasse e o deixasse em paz. Mas Rodrigo não estava com humor para ser ignorado. Em 3 passadas longas, ele bloqueou o caminho de Lucas, plantando-se bem à sua frente. Lucas podia sentir o cheiro de cigarro em seu hálito, ver a crueldade dançando em seus olhos escuros. "Tô falando com você, moleque. Ficou surdo ou é só burro mesmo? Eu só quero ir para casa, Rodrigo. Por favor." A voz de Lucas saiu trêmula, mal audível. Ele odiou o som daquela fragilidade, mas não conseguia controlar. Seu corpo inteiro tremia. "Por favor, olha só, gente, ele está pedindo por favor." Que fofo! Rodrigo se virou para os amigos, que riram ainda mais alto. Uma pequena multidão começava a se formar. A dona da farmácia observava da porta, com expressão preocupada, mas sem coragem de intervir. 2 homens pararam mais adiante, assistindo como se fosse um espetáculo de rua. Uma mulher pegou o celular e começou a filmar. "Sabe qual é o seu problema, Palito? Você acha que é melhor que todo mundo, com essas suas notinhas boas e esse jeitinho de certinho. Mas olha para você. Olha para essa roupa ridícula que você está usando." Rodrigo agarrou a gola da camisa xadrez de Lucas, a mesma que ele havia ganhado da igreja no mês anterior. Era grande demais, mas estava limpa, bem passada pelo ferro que Dona Marta passou a madrugada inteira consertando para poder usar. "Isso aqui nem serve em você direito. Deixa eu te ajudar." O que aconteceu a seguir pareceu se desenrolar em câmera lenta. Rodrigo puxou a camisa com força brutal. O som do tecido se rasgando cortou o ar como um chicote. Botões saltaram, ricocheteando no chão. 1, 2, 3 puxões violentos e a camisa estava completamente destruída, pendendo dos ombros de Lucas em tiras irregulares. Mas Rodrigo não parou. Arrancou a camisa completamente e a jogou no chão, pisoteando-a com suas botas sujas. Lucas estava agora apenas com uma camiseta regata branca, já velha e amarelada. Antes que pudesse reagir, Rodrigo agarrou a camiseta também. "Não, por favor, não!" A súplica de Lucas foi ignorada. A camiseta foi arrancada com a mesma violência. Agora Lucas estava ali, na calçada movimentada da Avenida São João, apenas de cueca, sua mochila ainda presa nas costas, seu corpo franzino e pálido exposto para todos verem. As pessoas filmavam, alguns riam, outros desviavam o olhar constrangidos, mas ninguém fazia nada, ninguém intervinha, ninguém dizia uma palavra sequer. Lucas abraçou a si mesmo tentando cobrir o corpo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não eram apenas lágrimas de dor física, mas de uma humilhação tão profunda que parecia queimar por dentro. Ele tremia violentamente.
os joelhos quase cedendo. Queria desaparecer, afundar no chão, deixar de existir. Rodrigo ria, triunfante, exibindo os trapos da roupa como troféus. Seus amigos batiam palmas. A plateia involuntária assistia, alguns com pena, outros com diversão mórbida, mas todos paralisados pela covardia coletiva. Foi quando o som começou. Distante a princípio, como um trovão se aproximando. Um rugido grave, potente, inconfundível. O som de motores Harley-Davidson em uníssono, crescendo em volume, ecoando pelas paredes dos prédios, fazendo o chão vibrar levemente. As cabeças se viraram. As conversas cessaram. Até Rodrigo parou de rir, franzindo a testa, olhando na direção de onde vinha o barulho. Lucas, ainda tremendo, ergueu os olhos molhados de lágrimas e viu. Vindo pela avenida, em formação perfeita, 7 motocicletas cromadas refletindo a luz dourada do fim de tarde. Homens grandes, muito grandes, vestidos em couro negro, cobertos de tatuagens, barbas longas e óculos escuros. Correntes balançavam nas jaquetas. Patches coloridos decoravam as costas, formando o emblema de uma caveira com asas e as palavras Insanos Missi. As motocicletas desaceleraram. Uma por uma, foram parando bem em frente à cena, formando uma linha intimidadora. Os motores roncavam em marcha lenta, um som gutural e ameaçador. Então, em sincronia, os 7 motores foram desligados. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Lucas não sabia se devia sentir mais medo ainda ou se havia alguma esperança naquela chegada inesperada. Seu corpo todo tremia agora não apenas de vergonha e frio, mas de puro terror do desconhecido. O líder, um homem que parecia ter quase 2 metros de altura, desceu lentamente de sua moto. Suas botas de couro bateram no asfalto com autoridade. Ele caminhou em direção à cena com passos medidos, deliberados, cada um carregando um peso imenso. E foi assim que os insanos entraram na vida de Lucas, naquele momento de desespero absoluto, quando a humanidade parecia ter abandonado completamente aquela esquina. O que está achando até agora? Já viveu ou presenciou alguma situação parecida? Deixe sua opinião nos comentários. Essa história está apenas começando. Beto tinha um rosto que contava histórias antes mesmo de abrir a boca. Cicatrizes pequenas marcavam sua testa e bochecha esquerda. Sua barba grisalha era entremeada de fios brancos, trançada em algumas partes com contas de metal. Tatuagens cobriam cada centímetro visível de pele. Os braços eram árvores genealógicas de tinta. Símbolos tribais se misturavam com nomes, datas, frases em latim. Seus olhos, por trás dos óculos escuros que agora pendia no pescoço, eram de um castanho profundo, penetrantes, impossíveis de ignorar. Ele parou a poucos metros de Rodrigo, que pela primeira vez naquela tarde pareceu pequeno, ainda que fosse alto para sua idade. Os 2 amigos de Rodrigo já haviam dado alguns passos para trás, o bravado evaporando diante daquela presença. Atrás de Beto, os outros 6 motoqueiros desceram de suas máquinas. Eram todos homens entre 30 e 50 anos, todos grandes, todos com aquela presença que ocupava espaço não apenas fisicamente, mas energeticamente. Eles não disseram nada, apenas se posicionaram em semicírculo, criando uma barreira entre Lucas e o resto do mundo. Beto caminhou devagar até Lucas, que encolheu ainda mais, abraçando a si mesmo com força, certo de que algo terrível estava prestes a acontecer. Mas o que aconteceu desafiou todas as expectativas. Com movimentos cuidadosos, quase paternais, Beto tirou sua jaqueta de couro. Era uma peça impressionante, trabalhada, cheia de patches e símbolos, obviamente valiosa, tanto em dinheiro quanto em significado. Ele a abriu e, com extrema gentileza, colocou sobre os ombros trêmulos de Lucas. A jaqueta era enorme no garoto, chegando até os joelhos, pesada e quente, cheirando a couro,
óleo de motor e algo que Lucas não conseguia identificar, mas que lhe trazia estranhamente uma sensação de segurança. Era como estar sendo abraçado. "Você tá bem, garoto?" A voz de Beto era grave, mas surpreendentemente suave. Lucas não conseguiu responder, apenas assentiu com a cabeça, ainda tremendo. Beto deu um leve aperto no ombro dele, reconfortante, antes de se virar para Rodrigo. O valentão estava pálido agora. A bravata tinha derretido completamente. Ele segurava ainda os trapos da camisa de Lucas, mas seus braços pendiam frouxos ao lado do corpo. Pela primeira vez ele parecia o que realmente era, um adolescente assustado que havia cometido um erro terrível. "Como é seu nome?" Beto não gritou. Não precisava. Sua voz tinha aquela qualidade que fazia cada palavra carregar autoridade absoluta. Rodrigo. Rodrigo Tavares", complementou um dos comerciantes que observava, o dono da oficina mecânica 2 portas adiante. "Conheço o pai dele." Beto assentiu, registrando a informação. Caminhou até ficar a poucos centímetros de Rodrigo, olhando diretamente em seus olhos. O garoto tentou desviar o olhar, mas Beto falou firme. "Olha para mim quando eu tô falando com você." Rodrigo obedeceu, forçando-se a manter o contato visual, ainda que suas pernas tremessem visivelmente. "Rodrigo, vou te fazer algumas perguntas, e você vai me responder com honestidade. Primeiro, que idade você tem?" 15. "E o garoto ali?" Rodrigo hesitou. 12. "Você é mais velho, maior e mais forte que ele. Correto?" "Sim." "E mesmo assim, você achou certo fazer o que fez? Arrancar as roupas de um moleque de 12 anos no meio da rua, na frente de todo mundo?" Rodrigo não respondeu. Suas mãos tremiam agora também. "Eu perguntei se você achou certo, Rodrigo." Não foi certo." As pessoas ao redor assistiam em silêncio absoluto. A mulher que filmava havia abaixado o celular. Alguns comerciantes tinham saído de suas lojas. Uma pequena multidão de mais de 20 pessoas agora cercava a cena, mas mantendo distância respeitosa dos motoqueiros. Beto continuou, sua voz firme mas controlada, cada palavra medida. "Sabe o que separa um homem de um covarde, Rodrigo? Um homem usa sua força para proteger quem é mais fraco. Um covarde usa sua força para humilhar quem não pode se defender. Você acabou de mostrar para todo mundo aqui que tipo de pessoa você é. E pode ter certeza de uma coisa, essas pessoas vão lembrar. Vão lembrar do seu rosto, do seu nome e da sua covardia." Rodrigo começou a chorar. Não eram lágrimas de arrependimento genuíno ainda, mas de vergonha de estar sendo confrontado publicamente, de ter sua máscara de valentão arrancada tão brutalmente quanto ele havia arrancado a roupa de Lucas. "Desculpa", ele murmurou, olhando para o chão. "Não é comigo que você tem que pedir desculpas, pivete. É com ele." Beto apontou para Lucas, que ainda estava envolto na jaqueta de couro, observando a cena com olhos arregalados, como se estivesse assistindo a algo impossível de acreditar. Rodrigo se virou lentamente para Lucas. Os amigos dele já haviam sumido completamente. Ele estava sozinho agora, exposto, vulnerável, sentindo talvez pela primeira vez o que suas vítimas sentiam. "Desculpa, Lucas. Foi mal." A voz era baixa, instável. Lucas não disse nada, apenas olhou, ainda processando tudo aquilo. Beto não ficou satisfeito. "Com mais sentimento, garoto, e olhando nos olhos dele. Você não tira a dignidade de alguém e depois pede desculpas olhando para o chão." Rodrigo respirou fundo, ergueu os olhos e, desta vez com mais sinceridade, repetiu: "Desculpa mesmo, Lucas. Eu fui um babaca, não tinha o direito de fazer aquilo com você. Desculpa." Um dos outros motoqueiros se aproximou então. Seu nome era Marcão, e ele tinha tatuada no braço inteiro uma fênix renascendo das cinzas. Ele se agachou, pegou a camisa destruída do chão, a examinou e balançou a cabeça. "Isso aqui está inutilizável", falou ele, levantando-se. Virou-se para Rodrigo. "Você vai comprar uma camisa nova para o garoto."
E não qualquer camisa, uma boa. E vai trazer aqui, nessa mesma esquina, amanhã às 5 da tarde. Eu não tenho dinheiro para... Então você vai trabalhar, arranjar, pedir para os seus pais, fazer o que tiver que fazer. Mas vai trazer. A gente vai estar aqui esperando. E pode ter certeza, Pivete, você não vai querer decepcionar a gente. Foi então que Beto fez algo que ninguém esperava. Ele olhou ao redor para a multidão, para todas aquelas pessoas que haviam assistido à humilhação de Lucas, sem fazer absolutamente nada, e sua voz ganhou um tom de decepção profunda. Vocês todos viram o que aconteceu aqui. Viram um moleque sendo humilhado, sendo despido no meio da rua. E o que fizeram? Nada. Ficaram ali parados, alguns até filmando como se fosse entretenimento. Vocês deveriam sentir vergonha. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Olhem pra gente. Vocês nos veem com nossas tatuagens, nossas jaquetas, nossas motos, e o que pensam? Que somos perigosos, bandidos, gente para ter medo e manter distância. Mas foi a gente que parou. Foi a gente que fez alguma coisa. Pensem nisso. O silêncio que seguiu era constrangedor. Algumas pessoas baixaram a cabeça, envergonhadas. Outras simplesmente se dispersaram, incapazes de encarar a verdade dura que acabara de ser dita. Beto se virou para Lucas novamente, e sua expressão severa se suavizou completamente. Como você se chama, garoto? Lucas. Lucas da Silva. Lucas, você mora longe daqui? 4 quarteirões, senhor. Beto sorriu pela primeira vez. Um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto intimidador em algo quase gentil. Não precisa me chamar de senhor. Pode me chamar de Beto. Esses caras aqui são Marcão, Tonhão, Zé Maria, Pedrão, Carlinhos e Joca. Cada um dos motoqueiros acenou quando seu nome foi dito. Não eram sorrisos largos, mas havia algo de reconfortante naqueles gestos. Uma camaradagem silenciosa que Lucas podia sentir. A gente vai te acompanhar até sua casa, tá bom? Só para ter certeza que você vai chegar em segurança. Lucas assentiu, ainda sem palavras. Beto o ajudou a colocar a mochila de volta nas costas, por cima da jaqueta enorme, e gentilmente o guiou em direção às motocicletas. Pode subir atrás de mim. Segura firme, mas fica tranquilo. Eu vou devagar. Lucas nunca havia andado de moto na vida. Com pernas trêmulas, ele subiu no banco traseiro da Harley Davidson de Beto, agarrando-se à jaqueta do motoqueiro com força. O motor rugiu de volta à vida, e Lucas sentiu a vibração percorrer seu corpo inteiro. Os 7 motoqueiros formaram uma escolta ao redor dele. Rodrigo ficou ali, sozinho na esquina, segurando ainda os trapos da camisa, vendo-os partir. A multidão se dispersou lentamente, cada um carregando consigo a lembrança daquilo que haviam testemunhado. Enquanto seguiam pelas ruas estreitas do bairro, Lucas sentiu algo estranho, algo que não sentia há muito tempo. Não era apenas segurança física, era algo mais profundo. Era a sensação de ser protegido, de importar, de ter alguém que se importasse o suficiente para fazer alguma coisa. Lágrimas escorreram pelo seu rosto novamente, mas desta vez não eram de humilhação ou medo. Eram de um alívio tão imenso que parecia impossível de conter. Muito obrigado por permanecer assistindo até aqui. Sei que essa história está mexendo com suas emoções, e isso é importante, mas posso garantir uma coisa: o melhor ainda está por vir. Não vá embora agora. As motocicletas pararam em frente à casa humilde de Lucas. A pintura descascada, o portão de ferro enferrujado, os vasos de plantas que Dona Marta mantinha com carinho, apesar de tudo. Era uma casa pobre, mas digna, onde cada canto mostrava o esforço de uma família que lutava para manter a cabeça erguida. Dona Marta estava varrendo a calçada quando ouviu o ronco dos motores. Ela ergueu os olhos e quase deixou a vassoura cair. 7 motocicletas, 7 homens cobertos de tatuagens. E no meio deles, seu filho Lucas, vestindo uma jaqueta de couro que era maior que ele inteiro.
Seu coração disparou. Todas as mães da periferia conhecem aquele momento de puro terror, quando você vê seu filho acompanhado por pessoas que a sociedade ensina a temer. Ela largou a vassoura e correu em direção a eles, os olhos já procurando por ferimentos, por sinais de problemas. Lucas, o que aconteceu? Você tá bem? Lucas desceu da moto, ainda trêmulo, mas conseguiu abraçar a mãe. Tá tudo bem, mãe. Eles me ajudaram. Dona Marta olhou para Beto confusa, assustada, ainda processando a cena. Beto tirou os óculos escuros e falou com voz calma e respeitosa. A senhora é a mãe dele? Sou sim. O que aconteceu com meu filho? Foi então que Marcão se adiantou, segurando os trapos da camisa que havia recolhido do chão. Seu filho foi atacado por um valentão na Avenida São João, senhora. O moleque arrancou a roupa dele, deixou o garoto só de cueca no meio da rua, na frente de um monte de gente. O rosto de Dona Marta empalideceu. Ela apertou Lucas contra si, as mãos tremendo de raiva e medo. Meu Deus, meu filho, quem fez isso? A gente já cuidou do assunto, Dona Marta, Beto disse com firmeza. O garoto vai trazer uma camisa nova para o Lucas amanhã. E pode ter certeza que ele não vai encostar um dedo no seu filho nunca mais. Dona Marta olhou para aqueles homens ainda confusa. Eles eram tão diferentes de tudo que ela conhecia, mas havia algo genuíno em seus olhos, algo que ela reconhecia, o instinto protetor. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer, senhora. A gente só fez o que qualquer pessoa decente deveria ter feito. Beto, então, se ajoelhou na frente de Lucas, ficando na altura dos olhos do garoto. Lucas, posso te contar uma coisa? O menino assentiu, ainda envolto na jaqueta enorme. Quando eu tinha a sua idade, eu era igual a você. Pequeno, franzino, usando roupas velhas que não serviam direito. Eu também era o saco de pancadas do bairro. Tinha um cara, chamava Tião, que fazia a minha vida um inferno. Ele me batia, me roubava o lanche, rasgava meus cadernos. E um dia ele fez exatamente o que fizeram com você hoje. Me deixou de cueca no meio do pátio da escola, na frente de todo mundo. Lucas arregalou os olhos. Era impossível imaginar aquele homem enorme e intimidador como uma criança frágil e aterrorizada. Eu fiquei com tanto ódio naquele dia, tanta raiva, tanta vergonha. E sabe o que eu fiz? Nada. Não podia fazer nada. Eu era pequeno demais, fraco demais. Mas eu jurei para mim mesmo que, quando eu crescesse, quando eu ficasse forte, eu nunca ia deixar ninguém fazer aquilo com outra pessoa. Nunca. Beto pausou, as memórias claramente dolorosas mesmo depois de tantos anos. Eu cresci. Fiquei grande, forte. Aprendi a lutar, aprendi a me defender. E sabe o que eu descobri? Que força de verdade não é sobre bater mais forte ou ser maior. Força de verdade é sobre proteger quem não pode se defender sozinho. É sobre usar o que você tem para fazer o certo, não para fazer os outros se sentirem pequenos. Ele colocou a mão no ombro de Lucas com gentileza. Você é pequeno agora, mas não vai ser para sempre. E quando você crescer, você vai ter que escolher. Vai ser como o Rodrigo, usando sua força para machucar, ou vai ser como a gente, usando sua força para proteger? A escolha é sua, garoto. Lucas sentiu algo se mexer dentro dele. Não era apenas admiração ou gratidão, era algo mais profundo. Era uma lição que ficaria gravada em sua alma para sempre. Eu quero ser como vocês. As palavras saíram baixinhas, mas firmes. Beto sorriu. Então você já está no caminho certo. Tonhão então se aproximou. Um homem de quase 60 anos, com cabelos brancos presos em um rabo de cavalo e um olhar gentil, apesar da aparência rude. Garoto, a gente tem um lema no nosso clube. Quer ouvir? Lucas assentiu. Respeito se ganha, lealdade se conquista, família se protege
Isso significa que a gente não espera que as pessoas nos respeitem só porque a gente é grande ou tem uma aparência assustadora. A gente ganha respeito fazendo o certo. E família não é só sangue. Família é quem está do seu lado quando as coisas ficam difíceis. Marcão acrescentou com um meio sorriso. E você, garoto, a partir de hoje, faz parte dessa família. Alguém mexer com você, mexe com a gente toda. Entendido? Lucas não conseguiu segurar as lágrimas. Dona Marta também chorava, segurando o rosto com as mãos. Aqueles homens, que a sociedade pintava como perigosos e violentos, estavam ali oferecendo algo que ela lutava desesperadamente para dar ao filho, mas muitas vezes não conseguia: proteção, dignidade e um senso de pertencimento. Vocês querem entrar? Não tenho muito para oferecer, mas tenho café fresco e uns pães que fiz hoje cedo. Beto aceitou com um sorriso. Adoraríamos, Dona Marta. Os 7 motoqueiros entraram naquela casa pequena, se espremendo na sala apertada, sentando-se onde conseguiam. Dona Marta serviu café em canecas descombinadas, trouxe os pães ainda morninhos e, pela primeira vez em muito tempo, aquela casa se encheu de risadas e conversas animadas. Os irmãos mais novos de Lucas, Miguel de 8 e Amanda de 6, ficaram encantados com aqueles gigantes tatuados. Marcão fez truques de mágica para eles. Carlinhos contou histórias engraçadas de viagens de moto pelo país. Joca ensinou Amanda a fazer sombrinhas chinesas com as mãos. E enquanto aquilo acontecia, Lucas percebeu algo fundamental. Aqueles homens eram temidos por muitos, mas não porque faziam mal. Eram temidos porque eram diferentes, porque não se encaixavam no molde que a sociedade esperava. Mas, por baixo das jaquetas de couro, das tatuagens e das barbas, eram apenas homens bons, tentando fazer diferença no mundo à sua maneira. Quando o sol começou a se pôr e os motoqueiros se preparavam para partir, Beto chamou Lucas no cantinho. A jaqueta. Fique com ela, mas é sua, agora é sua. Tá vendo esse pet aqui? Ele apontou para um emblema bordado no peito. Isso aqui significa coragem. E você mostrou coragem hoje, garoto. Aguentou aquela humilhação de cabeça erguida. Não revidou com violência mesmo quando podia ter tentado. Isso é mais corajoso do que qualquer briga. Essa jaqueta agora é sua. Quando você crescer nela, a gente conversa de novo. Lucas abraçou a jaqueta contra o peito, sentindo seu peso não apenas físico, mas simbólico. Era um manto de proteção, um lembrete de que ele não estava sozinho, de que havia pessoas que se importavam. Os motoqueiros saíram, mas antes de partir, Beto deixou um cartão com Dona Marta. Se precisar de qualquer coisa, senhora, qualquer coisa mesmo, liga pra gente. Os motores roncaram de volta à vida e as 7 Harleys partiram pela rua estreita, deixando para trás uma família que nunca mais seria a mesma. Naquela noite, Lucas dormiu usando a jaqueta de couro, mesmo com o calor sufocante. Ela era seu escudo, sua armadura, sua promessa de que o mundo ainda tinha gente boa. E na esquina da Avenida São João, Rodrigo Tavares ficou acordado a noite inteira, pensando no que havia feito, na lição que havia aprendido e na camisa que precisaria comprar no dia seguinte. Às 5 da tarde do dia seguinte, a esquina da Avenida São João estava diferente. Rodrigo chegou 10 minutos mais cedo, segurando um saco plástico com cuidado. Dentro dele, uma camisa polo nova, tamanho P, azul marinho, ainda com a etiqueta. Havia custado 2 meses de sua mesada, mais o dinheiro que ele conseguiu fazendo bicos lavando carros no fim de semana. Mas ele sabia que precisava fazer aquilo. As 7 motocicletas chegaram exatamente às 5 horas, pontuais, imponentes. Rodrigo engoliu seco quando Beto desceu da moto e caminhou em sua direção. Trouxe? Rodrigo estendeu o saco. Beto abriu, examinou a camisa. Verificou se era nova, se era de qualidade. Assentiu com aprovação. Boa escolha. O Lucas vai gostar. Rodrigo hesitou. Então perguntou algo que vinha o corroendo desde o dia anterior. Posso
Posso falar com ele? Pedir desculpas direito? Beto estudou o rosto do garoto. Havia genuinidade ali agora, não mais a arrogância do valentão. Ele acenou com a cabeça. Lucas está vindo. A gente avisou ele para vir aqui buscar a camisa. Poucos minutos depois, Lucas apareceu, caminhando pela mesma calçada onde havia sido humilhado no dia anterior. Mas agora ele caminhava diferente. Ainda usava a jaqueta de couro de Beto, e mesmo sendo enorme nele, era como se ele tivesse crescido para preenchê-la. Quando Rodrigo o viu, sentiu uma onda de vergonha tão intensa que quase não conseguiu olhá-lo nos olhos, mas se forçou. Tinha que fazer aquilo direito. Lucas, eu comprei isso para você. Ele estendeu a camisa, as mãos tremendo levemente, e eu quero pedir desculpas. De verdade. Não só porque esses caras estão aqui, mas porque eu estava errado. Muito errado. Eu te fiz sentir uma coisa horrível, e isso não está certo. Não tem desculpa para o que eu fiz. Lucas pegou a camisa, olhou para ela, depois para Rodrigo. O garoto que o aterrorizava agora estava ali, vulnerável, humilde. Lucas poderia ter sido cruel, poderia ter saboreado aquele momento de poder, mas não o fez. Obrigado pela camisa, e aceito suas desculpas. Simples assim, sem rancor, sem vingança, apenas aceitação. Rodrigo sentiu algo se quebrar dentro dele. Não era apenas alívio, era a consciência aguda de quanto tempo ele havia desperdiçado sendo alguém que não o orgulhava. Lágrimas surgiram em seus olhos. Eu posso fazer alguma coisa para compensar? Tipo, te ajudar com alguma coisa? Ou... Beto interveio então, colocando uma mão no ombro de cada garoto. Sabe o que vocês dois vão fazer? Vão virar amigos. Rodrigo, você é grande e forte. Lucas é esperto e estudioso. Vocês podem aprender um com o outro. Rodrigo pode proteger o Lucas de outros valentões. Lucas pode ajudar o Rodrigo com os estudos, para ele parar de repetir de ano. O que acham? Os dois garotos se entreolharam. Era uma proposta estranha, improvável. Vítima e agressor virando amigos? Mas também havia algo de certo ali, algo de redentor. Eu topo, Lucas disse. Eu também, Rodrigo respondeu. E dessa vez seu sorriso era genuíno. E foi assim que começou. Uma amizade nascida das cinzas da crueldade, forjada pela intervenção de homens que a sociedade julgava, mas que carregavam mais humanidade em seus corações tatuados do que muitos que se consideravam cidadãos respeitáveis. Mas a história não parou ali. Os insanos não desapareceram após aquele dia. Beto começou a visitar Lucas regularmente, sempre trazendo algo. Às vezes eram livros, outras vezes apenas conversas na calçada, ensinando ao garoto sobre respeito próprio, sobre não julgar pelas aparências, sobre como lidar com o medo e transformá-lo em força. 3 meses depois, os insanos organizaram o primeiro evento comunitário. Reuniram outros clubes de motociclistas da região e montaram uma campanha contra o bullying nas escolas. Foram de escola em escola, conversando com alunos, compartilhando suas próprias histórias, mostrando que homens de verdade não humilham, protegem. Lucas estava sempre presente nesses eventos, usando sua jaqueta de couro que agora tinha patches adicionados pelos próprios motoqueiros. Um deles dizia: protegido pelos insanos. Outro: coragem não tem tamanho. Rodrigo também participava. A transformação nele era notável. O valentão arrogante havia dado lugar a um jovem que usava sua força física para ajudar, não para machucar. Ele se tornou mentor de crianças menores, ensinando-as sobre respeito e empatia. Suas notas melhoraram com a ajuda de Lucas. Ele parou de repetir de ano. Dona Marta chorava de alegria vendo a transformação do filho. Lucas não era mais o garoto invisível que tentava passar despercebido. Ele caminhava com a cabeça erguida, cumprimentava as pessoas, tinha amigos. A jaqueta de couro era seu escudo.
mas ele estava descobrindo que o verdadeiro escudo estava dentro dele, na confiança que aqueles homens haviam ajudado a construir. Um ano depois do incidente, a comunidade organizou uma cerimônia. Os insanos foram homenageados pela polícia local, pela prefeitura, pelas escolas. Aqueles homens que já haviam sido vistos com desconfiança agora eram reconhecidos como heróis comunitários. Beto recebeu uma placa de honra ao mérito, mas quando pediu para falar, ele recusou elogios. Não fizemos nada de extraordinário. Fizemos o que qualquer pessoa deveria fazer: intervir quando vemos injustiça. O verdadeiro problema não somos nós fazendo o certo. O verdadeiro problema é o resto da sociedade achando que isso é excepcional, em vez de ser o normal. As palavras ecoaram. Algumas pessoas se sentiram desconfortáveis, reconhecendo sua própria cumplicidade naquela tarde em que ficaram paradas, filmando, sem fazer nada. Mas houve mudanças. Comerciantes do bairro criaram um pacto de proteção às crianças. Qualquer situação de bullying seria imediatamente interrompida. A farmácia, a padaria, a oficina mecânica, todos se comprometeram a não serem mais espectadores passivos. Lucas continuou crescendo. Aos 14 anos, ele já havia crescido alguns centímetros, ganhado um pouco de músculos, mas ainda era franzino. A jaqueta agora servia melhor, mas ainda era grande. Beto brincava que ele precisaria crescer mais alguns anos para preenchê-la completamente. Foi quando aconteceu algo que trouxe o círculo completo. Lucas estava voltando da escola quando viu uma cena familiar. Um garoto pequeno, talvez de 10 anos, sendo cercado por 3 meninos maiores. Eles riam, empurravam, tiravam o boné do menino e jogavam um para o outro enquanto a criança tentava recuperá-lo. Lágrimas escorrendo pelo rosto. Lucas não pensou 2 vezes. Não esperou ninguém chegar para salvá-lo. Não procurou os insanos. Ele simplesmente agiu. Ei, devolvam o boné dele! Os 3 valentões se viraram, prontos para rir do novo intruso. Mas pararam ao ver Lucas. Ele não era grande, não era intimidador fisicamente, mas a jaqueta de couro com os patches dos insanos, a postura ereta, o olhar firme, tudo aquilo comunicava algo. Esse não era um garoto que seria intimidado. Você é o garoto dos motoqueiros, um deles disse, com menos confiança agora. E vocês 3 são os novos covardes do pedaço. Devolvam o boné, agora. Havia algo na voz de Lucas, uma autoridade emprestada dos homens que o haviam ensinado, que fez os 3 garotos hesitarem. Finalmente, um deles jogou o boné no chão e eles se afastaram, resmungando. Lucas pegou o boné, limpou a poeira e o devolveu ao garoto choroso. Toma, tá tudo bem agora. O menino pegou o boné com mãos trêmulas. Obrigado, obrigado mesmo. Lucas se ajoelhou, ficando na altura dos olhos do garoto, exatamente como Beto havia feito com ele. Qual seu nome? Pedro. Pedro, vou te contar uma coisa. Ser pequeno não significa ser fraco. E esses caras só são corajosos em grupo. Sozinhos são covardes. Você precisa aprender a ficar de pé, mesmo quando tá com medo. Entendeu? Pedro assentiu, os olhos ainda molhados, mas agora com algo novo. Esperança. Se precisar de ajuda, me procura. Meu nome é Lucas. E se alguém mexer com você de novo, pode contar comigo. Lucas deu seu número para a mãe de Pedro, exatamente como Beto havia dado para Dona Marta. O ciclo continuava, a proteção sendo passada adiante. Quando Lucas contou a Beto sobre o incidente, o motoqueiro riu alto e o abraçou com força. Tá vendo, garoto? Você cresceu. Não em tamanho, mas onde importa. Ele tocou o peito de Lucas. Aqui dentro, meses se tornaram anos. Lucas chegou aos 16 anos. Agora a jaqueta servia perfeitamente. Ele havia crescido, ganhado músculos de tanto treinar em uma academia que Marcão o havia levado. Mas mais importante, ele havia crescido em caráter, em compaixão, em coragem.
Rodrigo, agora com 19 anos, estava na faculdade de Educação Física, querendo ser professor e trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade. Ele e Lucas eram melhores amigos, unidos por um passado doloroso que haviam transformado em força. A Vila Esperança não era mais o mesmo bairro. O índice de bullying nas escolas havia caído drasticamente. As crianças sabiam que tinham para quem correr. Os insanos haviam se tornado uma instituição, não apenas um clube de motociclistas. Eles organizavam eventos de caridade, campanhas de arrecadação, palestras motivacionais. E tudo havia começado naquela tarde de março, quando 7 homens decidiram que não seriam mais espectadores passivos da crueldade alheia. No aniversário de 5 anos do incidente, Lucas foi convidado para dar uma palestra na escola onde estudava. Agora, com 17 anos, prestes a se formar do ensino médio, ele subiu ao palco do auditório lotado. Vestia a jaqueta de couro. Sempre vestia a jaqueta de couro. Ele contou sua história. Não poupou detalhes da humilhação, da dor, do medo. Mas também contou sobre a redenção, sobre a bondade encontrada nos lugares mais improváveis, sobre como julgamentos baseados em aparência são quase sempre errados. Eu era um garoto frágil, que achava que ser invisível era a única forma de sobreviver. Mas 7 homens que a maioria das pessoas teria medo de encontrar na rua, me mostraram que força verdadeira é sobre caráter, não sobre tamanho. Me mostraram que família não é só sangue, é quem fica do seu lado. E me mostraram que cada um de nós tem a responsabilidade de intervir quando vemos injustiça. Ele pausou, olhando para a plateia de estudantes, professores e pais. Então, eu faço um desafio a vocês. Da próxima vez que virem alguém sendo humilhado, intimidado, machucado, não sejam espectadores. Sejam como os insanos. Façam alguma coisa. Porque fazer o certo quando é difícil é o que define quem você realmente é. A plateia se levantou em aplausos. No fundo do auditório, Beto, Marcão, Tonhão e os outros insanos assistiam orgulhosos. Aquele garoto frágil que tremeu de medo naquela esquina, agora era um jovem homem, forte não apenas fisicamente, mas em espírito, usando sua história para inspirar outros. Após a palestra, um garoto tímido se aproximou de Lucas. Ele era pequeno, franzino, usava óculos remendados. Eu sou igual a você era. Todo mundo mexe comigo na escola. Lucas se ajoelhou, como já havia feito tantas vezes, e olhou nos olhos do menino. Como você se chama? Rafael. Rafael, vou te contar um segredo. Ele abriu a jaqueta de couro e mostrou o forro interno. Costurado ali, com linha dourada, estava uma frase. A coragem não é a ausência de medo, mas a escolha de agir apesar dele. Você vai ter medo. Tudo bem ter medo, mas não deixa o medo te definir. E lembra sempre, você não está sozinho. Se precisar, me procura. Rafael saiu dali diferente. Não porque seus problemas haviam desaparecido magicamente, mas porque agora sabia que havia esperança, que havia pessoas que se importavam, que o mundo ainda tinha bondade. E enquanto Lucas assistia o garoto se afastar, sentiu a mão pesada de Beto em seu ombro. Você fez mais que sobreviver aquele dia, garoto. Você transformou ele em algo bonito. Isso é que é força de verdade. Lucas olhou para o homem que havia salvado não apenas sua vida, mas sua alma. O homem que a sociedade julgava pela aparência, mas que carregava um coração maior que qualquer preconceito. Aprendi com o melhor. Beto sorriu, seus olhos marejados. Você já tinha isso em você. A gente só ajudou você a encontrar. E você? O que pensa sobre essa história? Já presenciou alguma situação de bullying e não soube como agir? Ou talvez você tenha sua própria história de superação para compartilhar? A verdade é que todos nós, em algum momento, somos testemunhas de injustiças. A pergunta é:
Vamos ficar parados, filmando, sendo espectadores passivos? Ou vamos ter a coragem de ser como os insanos, de intervir, de fazer o que é certo mesmo quando é difícil? Deixe sua opinião nos comentários aqui embaixo. Queremos muito saber o que você pensa sobre isso. Se essa história tocou seu coração, se você já viveu algo parecido. Sua experiência pode inspirar outras pessoas. E se essa história realmente mexeu com você, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Temos muitas outras histórias reais, emocionantes e inspiradoras para compartilhar com você. Aliás, temos uma recomendação especial que aparecerá na tela agora sobre outra história incrível de superação que certamente vai te emocionar tanto quanto essa. Clique e continue essa jornada conosco. Lembre-se, a força verdadeira não está nos músculos, mas no caráter. E cada um de nós pode ser o herói na história de alguém. Basta ter coragem para agir. Até a próxima.